Olá a todos. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre qual é o seu potencial. Por que nós temos que discutir esse assunto? Muito simples. Por questões mentais. Nunca investimos tempo em algo sem saber qual é o seu potencial de retorno, lucro, certo? Esse lucro não é só monetário, é um lucro assim, eu quero fazer o bem, ou eu quero, por exemplo, colocar algo que a sociedade vai melhorar. A gente precisa falar de um lucro. E qual que é esse lucro? Para você saber o lucro que você vai ter, você vai precisar avaliar qual que é o seu potencial de retorno, certo? Qual que é o potencial de retorno? É financeiro? Não. É em felicidade, é em satisfação. Você vai ter que avaliar qual que é o potencial de retorno. Então a gente vai ter que avaliar qual é o seu potencial, certo? Por isso, para você se dedicar ao curso, a esse curso aqui, que vai ter várias aulas, vai ter o exercício, e os exercícios vão ser incômodos, certo? Antes, você vai precisar avaliar o seu potencial, né? O seu potencial de retorno para você mesmo. Por quê? Porque senão você não vai investir, certo? Em você mesmo. Então a gente vai precisar avaliar o seu potencial. Bom, vamos lá. Todo mundo já entendeu que o eu, você no caso, é uma somatória dos pensamentos vezes a ação, certo? Você tem um pensamento, multiplicou pela ação e você vai somando isso, você vai criar hábitos e tudo mais. Pois bem, algumas pessoas pensam que as escolhas te levam a algum lugar na vida, mas isso é apenas parcialmente correto, tá? As suas escolhas formam o seu próprio ser. Você é a somatória de todas as suas escolhas. Então assim, eu cheguei nesse ponto na vida por causa das minhas escolhas. Sim, mas as escolhas, elas vão criar o seu ser. Quem é você, essencialmente. Então, tem uma questão que é assim, né? O pessoal fala, vamos supor aqui, a pessoa trabalha, aí vai pra casa, senta no sofá, assiste televisão, janta, conversa com a esposa, dorme. No outro dia trabalha, depois volta para casa e faz isso assim. O que é isso aqui? É um hábito. Você consegue prever exatamente onde ela vai estar daqui 5 anos, certo? Tal horário ela vai estar no sofá, tal horário ela vai estar dormindo, tal horário ela vai estar no trabalho, certo? Então assim, as suas escolhas vão te levar numa direção sim, mas elas vão formar também quem é você, certo? Você é o cara que está ali no sofá, você é o cara que está fazendo tal coisa, né? Ela vai te levar no caminho, mas ela vai formar o você. Então você vai ter que fazer uma somatória de pensamentos novos, alguns, e colocar eles em ação. Para quê? Para mudar um pouquinho você. E o que a gente quer mudar? Tirar a timidez. Por quê? Porque ela atrapalha, tá? Ela tira o nosso potencial. Nós, sem o problema da timidez, que é um obstáculo, nosso potencial é maior, certo? Pois bem, então vamos lá. Por exemplo, imagine um cenário perturbador que a vida te apresentou. Você ficou assim chocado, ok? Você pode escolher ficar triste, né? Mas você também pode escolher rir. Você pode rir, tá? Você não escolhe o cenário, a vida te apresentou, ó. Você não escolhe, apareceu ali, fio. Você não vai conseguir mudar, mas você pode mudar a sua reação, a sua escolha perante aquele cenário. Você pode escolher ficar triste, você pode escolher rir, ok? Mas, então você escolhe a ação tomada perante o cenário, tá? Então, como é que funciona isso? O que eu chamo assim, não é livre-arbítrio, porque talvez a gente não tenha o livre, a gente tem influências, né? O arbítrio em um mundo pré-programado. Como é que funciona isso? Funciona mais ou menos o seguinte. Você está basicamente, tá? Você está numa sala de cinema, onde está passando um filme. O filme não vai mudar, o filme daquela sala de cinema, tá? É o que está passando ali. Você pode não gostar do filme. Putz, mas eu não gosto desse filme. Esse filme, eu estou sentado num banco com uma pessoa do meu lado que eu quero conversar, mas eu não consigo conversar e passa a oportunidade. Puxa, eu fui numa entrevista e não falei exatamente o que eu queria falar. Passou essa oportunidade. Esse é um filme horroroso. É o filme da timidez. É um filme horroroso que você está assistindo, certo? Você tem uma escolha. Aquele filme vai continuar assim até o final. Não adianta você pensar que o filme vai melhorar, ele foi pré-programado, tá? Ele tá lá, aquele filme tá lá. Mas você tem a escolha de sair da sala de cinema e ir numa outra sala onde tá passando um outro filme muito melhor. Oh, esse filme eu gostei. Oh, esse filme tem muito potencial, eu quero mudar de sala de cinema. O mundo, as coisas, elas são mais ou menos pré-programadas com os nossos hábitos. Como eu disse, o cara vai lá, assiste televisão de noite, dorme, no dia seguinte trabalho.
outro dia tal, assim se repete, etc, tal. Ele não consegue sair desse círculo. O que é isso aqui? É o filme. O filme dele não muda. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que mudar alguma coisa. Como? Talvez com um hobby. Criando um hobby, criando uma ação que talvez vai gerar uma reação lá na frente. É uma mudança de pensamento e esse pensamento precisa ter uma ação. Você precisa executar, certo? Então, você não vai escolher o filme. Você não vai escolher o que vai passar no filme. Tá lá, o filme já está programado para aquele hábito, para aquele cenário. Mas você pode tomar a decisão de tirar a bunda da cadeira, sair da sala de cinema, ir na outra sala do outro filme e assistir o próximo filme. Isso você pode fazer. Tipo, ó, um carro, pum, bateu no outro carro, você tava lá atrás, agora gerou um congestionamento. Meu, acabou. Aquilo ali é o cenário, você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir voltar no tempo e avisar o cara, não bata, etc. Tal. Só que você vai tomar uma ação. Qual é a ação? Você pode ficar assim, ai meu Deus, eu vou me atrasar, etc. Tal. Ou você pode, pera, não posso fazer nada, vou observar aqui, o que eu posso aprender aqui, certo? Então, tudo mais ou menos a gente tem uma pré-programação no mundo, por causa dos hábitos, né? Se você está vendo, ó, o cara está fazendo errado, o que vai acontecer amanhã? Vai fazer errado. E no outro dia, errado, certo? Ah, mas eu quero mudar. O que você vai fazer? Você vai mudar a sala, vai mudar o filme. Não quero mais assistir esse filme, quero assistir outro filme. Então você tem que pegar a ação, você vai ter que pegar o seu pensamento e a ação e mudar de sala, certo? Pois bem, bom, um ponto aqui, né? Jesus venceu no deserto e Adão fracassou no paraíso. Não é o lugar, e sim as escolhas que fazem a diferença, certo? Não é, mas é um lugar péssimo. É um lugar péssimo. Jesus venceu no deserto, ok? Adão fracassou no paraíso. Não é o lugar, não é o que está acontecendo, é a sua escolha que vai fazer a diferença. É a sua escolha que vai fazer o filme mudar. É a sua escolha que muda tudo. É a sua decisão. Você acabou de ver, entrei numa sala para uma concorrência, entrou um cara lá que era conhecido do fulano, ele já tinha um acordo, etc, tal, meu, o projeto dele foi aprovado, o meu não. Eu vou ficar triste. Não vou ficar triste, eu vou rir. Pô, o criador quis isso, a vida apresentou, e o que eu posso fazer? Eu vou rir. Eu vou fazer o quê? Vou chorar? Eu escolho. Eu escolho isso. Eu vou escolher o quê? Rir. Por quê? Porque eu não tenho nada a ganhar chorando, percebe? Então assim, a gente vai fazer nossas escolhas. Sempre vai ser assim. E a escolha depende do seu pensamento e você vai ter que fazer uma ação. Pois bem. Então assim, o seu potencial depende dos seus pensamentos. Certo? Depende da ação, mas depende do seu pensamento. Você viu aqui o menininho, ó. Ele tá vendo o quê? Ele tá treinando. Ele tá treinando pra quê? Ele tá treinando pra ser isso aqui. Um jogador de... Como é o nome desse jogo? Beisebol. Ele tá treinando. Ele tá treinando já de pequeno porque ele quer ser isso aqui no futuro. O pensamento, quando você insiste nesse pensamento, você vai criar um hábito. E você vai criar o hábito de pensar daquela forma. O que vai acontecer com aquele hábito? Ele vai te empurrar numa direção. E aí você vai tomar as ações necessárias, claro. Você vai ter que ter um pensamento muito forte. Você vai ter que mudar o seu pensamento. Porque o seu potencial depende do seu pensamento. Por exemplo, vamos supor, o pensamento do cara é acordar de manhã, comer um pão com manteiga e pescar. E no dia seguinte o pensamento dele é acordar de manhã, comer um pão de manteiga e pescar. Pro almoço. E no outro dia é o mesmo pensamento. Qual é o potencial do cara? O potencial do cara é comer um pão com manteiga e pescar. Esse é o potencial do cara. Por quê? Porque ele vale só isso? Não. É porque esse é o pensamento dele. Então depende dos seus pensamentos. E aqui o que a gente vai fazer durante esse curso? Tentar mudar um pouco a nossa forma de pensar. Por quê? Porque o seu potencial depende dos seus pensamentos. Se você tiver um pensamento que, vamos dizer assim, para você, a maior riqueza do mundo é ter um carro, uma casa e teus filhos na escola. Beleza, você vai se sentir rico por causa disso. O seu potencial está no top para você. Beleza. Agora, se você entender que você quer menos ou mais, tudo isso, o seu potencial vai depender do seu pensamento. Certo? Depende de onde você quer chegar. Eu penso, se você está fazendo o curso aqui, você já percebeu que a timidez está te bloqueando. Ela está te bloqueando. Ela é um muro. Você quer passar pelo muro, você quer pular esse muro. Não, a gente não vai pular o muro. A gente vai derrubar essa porcaria, certo? Por quê? Porque a gente tem que passar, superar isso.
Porque a timidez, ela reduz o nosso potencial. Você quer uma coisa, você quer um bom emprego, etc. tal. Você chega na entrevista e fica com aquela cara assim. Na sua cabeça, é como se você tivesse pensando que está falando, mas na verdade, depois que você vê, fala, pô, não falei tal coisa. Sabe, tem um desenho animado, que é o do Kung Fu Panda, né? Que aí ele tá falando lá, o Kung Fu Panda, ele fala pros outros assim, e aí chegou o cara lá no bar do meu pai, e eu falei pra ele, se você não fizer tal coisa, eu vou te tirar daqui pra fora. Aí o pessoal fala assim, você falou isso pra ele? Ele fala, eu não falei, mas eu pensei. Tipo assim, esse é o problema de quem é tímido, a gente pensa muito e a gente não executa, a gente não fala. Quando a gente não fala, passa a oportunidade e a gente fala, se eu tivesse falado tal coisa, eu tinha feito gol, entendeu? Então o que a gente vai fazer? A gente tem que corrigir a forma de pensar, tá? Isso a gente vai fazer na parte 1, 2, 3, na parte 4 é o exercício. Eu quero que todo mundo esteja afiado no pensamento, para quando chegar no exercício, chegar lá e fazer o exercício. Vai ser dureza? Vai ser dureza. Então vamos lá. Então assim, o seu potencial então depende dos seus pensamentos. Ok. Se os seus pensamentos são maus, tem gente que é mal pra caramba, certo? Se os seus pensamentos são maus, sua timidez é algo bom. Como seria bom se todo assassino fosse tímido? Não é verdade? Por quê? Pois isso vai limitar a maldade. Vai limitar a maldade do cara. Porém, isso vai limitar o seu potencial. Agora, se você é bom, se você é uma pessoa legal que vai contribuir com a sociedade, a timidez vai te atrapalhar e vai atrapalhar toda a sociedade. A sociedade quer o melhor de você. Então vamos lá. Antes de falarmos então como agir, precisamos garantir que você tenha bons pensamentos, certo? Não adianta eu vir aqui e falar pra você assim, você tem lá uma tendência negativa. Eu falo assim, agora vamos melhorar, tirar essa timidez, vamos melhorar seu potencial. Pera um pouquinho, calma. Primeiro vamos garantir que você está indo na direção correta, certo? Então assim, por que ser mal ou ter pensamentos maus é uma escolha ruim? É isso que eu quero falar para vocês agora, certo? Vamos supor que você tem algum pingo de maldade aí. Por que ser mal é uma escolha péssima, uma escolha ruim? Porque as pessoas com as quais vamos nos sintonizar serão más. E não há nada pior do que conviver com pessoas más, mesmo para uma pessoa má. Ou seja, tem um ditado que diz o seguinte, que a nossa média de salário é a média, o nosso salário é a média dos nossos 5 melhores amigos, das pessoas que mais influenciam a gente. E isso é verdade, sempre se mostrou verdadeiro comigo. Então assim, eu acredito assim, se você escolhe um grupo de amigos, esse grupo, o seu salário vai ser a média deles, ok? Então o que acontece? Porque a gente se sintoniza com essas pessoas. Por que a gente se sintoniza? Porque as pessoas gostam de estar com pessoas que pensam igual. E às vezes a gente se ajusta a esses pensamentos dos nossos colegas. Então, uma pessoa má, ela vai atrair o que para tá com ela, convivendo no seu dia a dia? Ela vai atrair pessoas boas. Eu gosto de ajudar e todo cara mal tem 5 amigos bons em volta deles. Não, né? Não funciona assim. Quem é mal, em geral, tem pessoas más em volta. E conviver com uma pessoa má é ruim pra caramba, independente se o cara é mal. Ou seja, né, até os caras maus sabem que conviver com pessoa má é ruim. Então se você quer ter uma boa vida, você vai ter que querer conviver com quem? Com pessoas boas. Se você quer conviver com pessoas boas, você vai precisar ser bom. Tá? Então se você estiver no caminho errado, seu pensamento tem pensamentos maus, etc., os seus melhores amigos vão pensar mais ou menos igual a você. E isso não é bom. Então você vai ter que se corrigir, tá? Intencionalmente. Lembre-se, esse curso, a base desse curso é o seguinte, tudo é intencional. A gente vai fazer correções intencionais. Não é assim, vai passar o tempo e eu vou melhorar. Não acredito nisso, não é isso que eu penso. O tempo só vai te piorar. Você vai fazer intencionalmente. Você vai melhorar intencionalmente. Ok? Pois bem. Então vamos lá. Além disso, nenhum pensamento mal é seu. Esse é um fato. Tá? Eu tenho um pensamento horrível. Tal. Não é seu. Não é seu. Desta forma, as pessoas que aceitam receber pensamentos maus estão simplesmente se vendendo ou se entregando para uma influência externa má. Algo de fora, os rabinos falam muito sobre isso, que é o seguinte, você tem um pensamento ruim, você chegou na ponta de
de um prédio, de um parapeito, olhou para baixo assim, será que eu posso fazer? Não, você não pode. Quem está falando isso no seu vídeo são influências externas. Por quê? Porque o nosso cérebro, que está aqui dentro, ele é muito inteligente. Ele não quer fazer algo ruim para o próprio corpo. Não faz sentido. Então por que ele está pensando isso? Porque influências externas, tá, conseguem mandar pensamentos para nossa cabeça. O que a gente tem que fazer é começar a distinguir. É mal? Não é meu. Não é meu. Ou não sei quem está passando essa influência negativa para mim, certo? Não sei que energia está fazendo isso. Mas você pega essa energia aí, ó, quem está fazendo isso, e guarda em algum lugar, longe de mim, certo? É isso que você vai fazer. Então se você tem algum pensamento mal e você tem aquilo com rotina, você está se entregando para uma influência externa negativa. Você não quer isso, você quer ser você. Você quer ter os seus pensamentos. Você vai tomar suas escolhas com base nos seus pensamentos e não com os pensamentos de qualquer influência externa negativa, certo? Pois bem, a maior luta de nossas vidas é contra os maus pensamentos. A gente tem maus pensamentos. Você não tem? Todo mundo tem. Essa é a maior luta da nossa vida. Por quê? Porque é como se nós tivéssemos um terreno, que é o nosso corpo, nossa mente, e tem invasores, tá, querendo entrar no nosso terreno. Tipo assim, é hora de, tipo, afastar eles. Isso é uma luta constante, tá? De tempos em tempos, pensamentos maus atravessam nossas vidas e precisamos ter consciência de que eles vão alterar o nosso eu. Por quê? Porque nós somos uma somatória de pensamento com ação. Se pensamentos maus entram na nossa vida e a gente toma ação com base nesse pensamento, isso vai mudar quem? O eu. Então o que você vai ter que fazer? De tempos em tempos eles vão entrar na nossa vida, eles vão passar pela gente, certo? E a gente precisa ter a consciência, tá, de que eles vão alterar o nosso eu, de forma que eles vão passar a dominar, eles vão ter propriedade sobre você, os seus pensamentos maus. Lembre-se, você deve escolher e dominar os seus pensamentos, e não o contrário, não são os seus pensamentos que dominam você. Então, por exemplo, eu às vezes tenho um pensamento ruim. Eu falo claramente, esse pensamento não é meu. Isso aí veio de fora, sai fora, sai fora, se afasta de mim. Não é meu pensamento. Ah, eu tenho um pensamento mal, então eu sou mal. Não. O mal é essa energia negativa que está colocando essa porcaria dentro da minha cabeça. Porque a minha cabeça, ela é inteligente, ela sabe que se eu for mal, as pessoas ao meu redor vão ser más também. E é um inferno viver com pessoa má, certo? Então se está vindo algum pensamento negativo, é porque alguma influência externa está me afetando. Certo? O que eu tenho que fazer? Vai de reto, sai fora. Certo? Tem que se afastar essa energia. Tá? Quanto mais a gente consegue dominar os nossos pensamentos, e mais a gente se cerca de pessoas que têm os mesmos pensamentos, mais difícil é aparecer pensamentos maus. Mas você vai ter que fazer isso de um hábito. Você vai ter que conquistar isso. Certo? Então é um trabalho ao longo do tempo. Não é em um dia que você vai resolver. Tá? Mas você tem que começar em um ponto. Né? Tem um ditado que diz assim: se não você, quem? Se não aqui, aonde? Se não agora, quando? Então a gente vai ter que estar colocando um ponto aqui, a gente está começando. Chegou na parte 4, a gente vai chegar no exercício. E aí vai ser de arrepiar, ok? Parece simples, mas vocês vão ver no dia a dia é mais difícil. Pois bem. Então assim, por outro lado, então, temos a tendência de agirmos como bêbados quando o assunto são pensamentos. Pois nossos pensamentos presentes, em geral, são dominados por nossos pensamentos passados, gerando um ciclo vicioso. É como um bêbado. Por que o bêbado pensa em beber? Porque ele já bebeu no passado. Né? Ou seja, é um ciclo. Então, os nossos pensamentos presentes, que devem ser os mais fortes, eles são influenciados pelos pensamentos passados. Você tem você tem o pensamento da timidez. De, e se acontecer isso e aquilo, etc, tal, várias questões na sua cabeça. Você é tímido porque você pensa demais. Certo? Você é tímido provavelmente porque você é muito inteligente e fica pensando. Não. Os pensamentos antigos a gente vai ter que excluir um pouco eles, tá? Então vai ser difícil. Por quê? Porque você tem pensamentos. Então você vai ter que confiar que os meus pensamentos, tá? Eles já superaram os meus pensamentos antigos. Eu vou ter que te vender a ideia desses pensamentos e você vai ter que confiar neles para você criar seus novos pensamentos. Depois disso, quando você tiver firme, aí você vai com seus próprios pensamentos direto, certo? Você não vai precisar eu estar aqui te dando dica, embora você vai poder assistir esse curso quantas vezes você quiser. Terminou o curso, volta aqui e assiste de novo, não tem problema nenhum, você vai poder assistir isso aqui muitas vezes, certo? Você adquiriu o curso, você tem o direito de assistir ele quantas vezes você quiser,
se eu não me engano. Você vê lá com o pessoal da plataforma, mas se eu não me engano você pode assistir ele 500 vezes se quiser ao longo do tempo, tá? Então vamos lá. O fato de nossos pensamentos passados viciarem nossos pensamentos futuros é o que nos torna estáveis no tempo. A gente precisa de estabilidade, né? Então é um ciclo. Só que o problema é que essa estabilidade, se você estiver num ponto negativo, ela vai te manter lá no negativo. Então a gente vai ter que quebrar um pouco isso. E depois você vai se movimentar numa nova direção e aí fica estável na nova direção, tá? Então assim, a estabilidade de pensamento e ação é um indício de opção 1, vício e preguiça. Muitas pessoas têm vício e preguiça. O cara está sentado na frente da televisão, por quê? Por causa de preguiça. Ou uma preparação e treinamento. A gente vai ter que preparar as coisas, treinar para você conseguir agora fazer uma mudança. Ok? Vamos lá. Então, voltando à pergunta, qual é o seu potencial? O que você acha? Vamos lá. Depende então dos seus pensamentos e do controle dos pensamentos antigos, os quais são opressores dos pensamentos novos. Não adianta você ter um pensamento novo e o seu pensamento antigo fica lá, esse pensamento novo não é tão bom. Não, eles são opressores dos pensamentos novos. Então a gente vai ter que corrigir isso, certo? Pois bem, se você pensar em ficar jogando sinuca o dia todo, o seu potencial está limitado a ser um bom jogador de sinuca. Esse é o seu potencial. Agora, você quer um pensamento novo, você quer ir além. Pois bem, então você vai ter que mudar o seu pensamento. O seu potencial depende dos seus pensamentos. Tá? Se você pensar em uma família feliz, em sucesso financeiro e aprender mais e mais, o seu potencial é exatamente isso. É você ter uma família feliz, ter sucesso financeiro e aprender mais e mais. Esse vai ser o seu potencial. E é bom, hein? Então assim, você vai ter que... Isso vai depender do quê? Dos seus pensamentos, da sua forma de pensar. Pois bem. Então, qual é o seu potencial? Né? O seu potencial é limitado, é ilimitado, sem limites, se e somente se você conseguir excluir os limites impostos pelos seus pensamentos antigos. Eles são o seu limitador nesse momento. Porque você não consegue ir além muitas vezes por causa dos seus limitadores. Né? Então, qual é o seu potencial? De novo a pergunta, o seu potencial depende da sua dedicação em encontrar os entraves mentais e remover eles um a um. Okay? Qual vai ser sua decisão? Que tal vigiar os seus limites, identificar eles, e aí sim você pode corrigir eles, melhorar eles. Que tal essa? Pois bem, então assim, você vai ter que acreditar em suas novas escolhas. Porque eu vou te apresentar pensamentos, você vai ter oportunidades de mudar pensamento, só que os seus pensamentos antigos são viciantes. Então você vai ter que acreditar nos novos pensamentos. Você vai ter que pôr um pouco de assim, motivação neles. Tá? O seu eu verdadeiro, tá? Sem influência externa negativa nenhuma, é o seu eu de mais elevado potencial, o seu eu verdadeiro. É o eu composto pelas escolhas mais difíceis e que mais te desafiam. Você vai passar por isso aqui, principalmente quando a gente chegar na parte 4 de exercício. O seu eu verdadeiro, ele é feito pelas escolhas mais difíceis. É o mais forte. Okay? E uma das barreiras para chegar nessas escolhas é a sua timidez. E o vício em ideias limitadoras antigas. A gente vai precisar corrigir isso, né? Então aqui está no Believe in Yourself, né? Acredite em você mesmo. Ou, só pegando o início, ó, o que? Seja, be you, seja você. Se você for você na sua essência, certo? Você vai ter um potencial maior. Se for duvidar de alguma coisa durante esse curso, duvide dos seus limites, ok? Nunca do seu potencial. O seu potencial é gigantesco, ok? O que vai tirar o seu potencial são os seus limites. Você vai colocar limites diferentes, onde tem limites que te impedem você ir para o lado negativo. Esses limites você mantém. Agora, os limites que te impedem ir para o lado maior, de maior potencial, bom para você e para sua família, para o seu sucesso, etc. Tal, esses limites a gente vai pegar uma marreta e a gente vai começar a quebrar esses limites aí, certo? Essa é a ideia. Pois bem. Cultive os pensamentos que te desafiam. Você vai ser desafiado em cada exercício da parte 4 desse curso. Você vai ser desafiado.
e você vai superar cada desafio, certo? Quais vão ser seus pensamentos principais? Como defini-los? Como que você vai definir? E eu vou te dar algumas opções aqui, porque esse curso não é sobre pensamento só. Esse curso é um curso voltado à timidez, tá? Os pensamentos você vai ter que criar. Eu não vou te dar seus pensamentos. Ué, você quer comprar um carro, você quer comprar uma lancha, você quer comprar um avião, isso aí é opção sua, não é minha, certo? Então, eu não vou te dar os seus pensamentos. Eu não vou falar o seguinte, ó, abra um hospital. Não vou. Você vai escolher seus pensamentos, certo? Eu posso te dar alguma direção aqui. Então, seus pensamentos, você pode ajudar a defini-los eles com o quê? Com hobbies. Primeira coisa, hobby. Não gaste tempo com hobbies ridículos. Não vai colecionar carrinho Hot Wheels, por favor. Não gaste com coisa. E sim com hobbies que rendam uma boa conversa, que te ajudem a abrir uma porta para o seu futuro. E aí eu vou explicar isso. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos supor, você está procurando um companheiro, companheira, certo? Então o que acontece? Você quer bater um papo. E você, tipo assim, o que você pode falar? Você tá meio sem base, você não tem muita coisa pra falar, certo? O mundo tá meio esquisito, né? Vou conversar sobre o quê, né? O mundo tá esquisito. Então, se você tem um hobby, você pode conversar sobre esse hobby. Ou eu sou apicultor, tenho umas abelhas, eu sou hobbyista, né? O hobbyista quer dizer, faço por hobby, certo? E aí o que acontece? Então, um hobby, e você vai falar, ó, as abelhas têm essa propriedade, elas viajam até 40 milhas por hora, então tipo assim, não adianta correr se um enxame for atrás de você, né? Você vai ter que procurar uma água para se jogar lá, alguma coisa. Você pode falar muitas coisas engraçadas sobre abelhas, é muito legal, inclusive. A picada de abelha, né, ela tem, dizem os apicultores que é uma coisa positiva para o corpo, tem várias coisinhas, né? Inclusive eu sou apicultor como hobby, né? Tenho um hobby, por exemplo, apicultura tenho de marcenaria, tenho de várias coisas, de mecânica tal, tem um monte de hobby. E eu tava numa loja de apicultura, né? E aí chegou uma mulher e falou assim, preciso de alguma coisa pra tirar a dor de quando a abelha pica. Quando a abelha pica, ela dói mais ou menos durante 2 minutos, 2 minutos e meio, depois passa totalmente, tá? E aí o velhinho, o apicultor, falou assim, quando uma abelha pica, você fala assim, muito obrigado, né? Porque tem alguma propriedade aí que o cara acredita que deixa você viver mais tempo, etc. Então, sabe o que acontece? Quando você tem um hobby e você está conversando, você está adquirindo conhecimento de certa forma. Esse é um ponto número 1, você vai ter assunto para conversa. Ponto número 2, quem sabe, daqui a amanhã há um colapso financeiro, etc, tal, e o mel sobe. Pô, aí o meu hobby virou um negócio, certo? Ou seja, eu estou abrindo uma porta para o futuro, certo? O preço do alimento, pum, explodiu, inflação enorme. Bom, eu sou produtor de mel, uma boa, certo? Então tem vários hobbies legais. Tem mecânica, eletrônica, tem kits de eletrônica para você aprender. Tem vários hobbies legais que você pode te render uma boa conversa, né? Então, assim, ele abre portas e cria uma boa conversa. Uma boa opção, vai te criar pensamentos novos, vai te colocar dentro de um grupo de pessoas que gostam de conversar sobre aquele assunto, né? Isso é uma coisa. Outra, metas audaciosas para alcançar seus objetivos, né? Então, o que você quer muito? Você quer muito um carro, é isso? Você quer comprar um sítio? O que você quer muito? Então você vai cultivar esse pensamento. Eu quero tal coisa. Quando você quer, o seu próprio cérebro vai começar a pensar, pera, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Então ele vai criar pensamentos para você chegar lá onde você quer chegar. Tá? Pois bem, então isso vai te ajudar a criar pensamentos, definir pensamentos. Próximo, cultura, conhecimento. Então assim, dizem que a diferença entre você de um ano para o outro se resume nos livros que você leu, tá? Nas pessoas que você conheceu e nos momentos de incertezas que você superou. Tá? Se você não superou, isso não te definiu nada. Tá? Eu acrescentaria nisso a música que você ouviu, os vídeos que você assistiu, os jornais que você leu durante esse período, o hábito de tratar o próximo como sendo relevante para você, que é a educação. Tudo isso vai mudar, né? vai te pôr aí numa posição que você vai estar ganhando coisas, você vai estar cultivando pensamento. Então, por exemplo, a gente vai ver a importância de você estar falando bom dia para as pessoas, de você estar cumprimentando as pessoas, gerando essa questão de educação, cordialidade, né? Tudo isso vai te ajudar a criar pensamentos positivos.
Agora, se você está no carro xingando, pega lá a Marginal Tietê em São Paulo e você fica uma hora, esse idiota, esse motoqueiro fez isso, aquilo, etc. Você vai criar determinados pensamentos, vai te levar num lugar ruim. Então o que você vai ter? Você vai ter a cultura, a sua educação, o conhecimento de livros e tudo mais, e isso aqui vai te ajudar a criar pensamentos. Se você ficar lendo livros de ficção científica, sei lá, Harry Potter, qualquer coisa, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar criando aqueles pensamentos. Você está lendo um livro sobre abelhas, você vai estar criando outro tipo de pensamento, certo? Então você vai escolher o que você... Ou seja, você vai escolher o que tem potencial para te ajudar a definir seus pensamentos, certo? Você vai fazer isso de forma consciente. Você pode fazer inconsciente. Né? O pessoal acredita muito assim, eu vou mudar, o futuro eu vou ser um velhinho muito inteligente, etc. Não acredite em nada assim espontâneo, ok? A vida, você tem que ser espontâneo na hora que você fala, mas você não pode ser espontâneo nos pensamentos, porque a espontaneidade nos pensamentos só vem coisa ruim de fora, certo? Você vai, não, isso aqui não é meu. Eu defino quais são os meus pensamentos, certo? Eu defino que livros eu vou ler. É isso que eu penso que a gente deve fazer. Além disso, a visão de futuro falada. O que significa? Se você tem vergonha do seu pensamento, ou não tem coragem de compartilhar com outra pessoa, esse pensamento não é seu de verdade. Nós temos medo de perder algo que não é nosso. Então tem pessoas que falam o seguinte, estou com uma ideia de um negócio, mas não posso contar para ninguém. Zip zap. Pô, se você não pode contar para ninguém, como é que você vai vender? Você vai precisar contar para alguém, pô. Então, se você tem vergonha de falar para os outros, ou você tem medo de falar para os outros o seu pensamento, se você tem medo de falar, imagine fazer por ação, porque você é a somatória do pensamento vezes a ação, certo? Se você tem medo de falar ele para os outros, externalizar ele, você não vai agir. Agora, se você tiver uma visão de futuro e você falar isso, muitas vezes, você vai executar. Por quê? Pô, já falei isso muitas vezes, eu estou executando, estou fazendo. Então você não pode ter medo de falar o que você quer fazer, certo? Você não pode ter isso. Vamos lá, próximo. O seu potencial então vai depender não só dos seus pensamentos, também vai depender do quê? Da ação. A gente já falou dos pensamentos, agora a gente vai para a ação. Então assim, voltando à pergunta, qual é o seu potencial? Pois bem, ok, vamos supor que nos próximos meses você consiga criar um bom grupo de pensamentos. Você já percebeu que você vai ter que criar por sua conta os seus pensamentos. Você vai ter que escolher os seus livros, você vai ter que escolher coisas voluntariamente, não inconscientemente. Você vai fazer isso de forma consciente, você vai lá e vai escolher. Então você escolheu um bom grupo de pensamento, ótimo. Ótimo, certo? Pois bem, esses pensamentos vão elevar o seu potencial. Muito bom, esse é o primeiro passo. Porque se você tiver pensamentos ruins, o seu potencial vai ser baixo, né? Pois bem, porém, agora o problema é outro. Um projeto de um prédio só tem valor no mundo real se houver a ação de construir o prédio. O projeto do prédio é importante na construção do prédio. Mas se não houver ação de construir, esse papel não vale quase nada, certo? A diferença entre um projeto de um prédio de 100 andares e um prédio construído de 100 andares é uma diferença muito grande. Então o pensamento vai te dar o seu potencial, mas esse potencial ele só vai se mostrar na prática se houver ação. Se não houver ação, o seu potencial, tipo assim, foi pro saco, certo? Um projeto no papel de um prédio não vale quase nada. O que vale é se ele tem potencial. O projeto no papel tem um potencial. O seu pensamento tem um potencial. Mas se você não conseguir tirar do papel ou do pensamento e pôr para ação, o seu potencial é só potencial. Você quer ele na prática, você quer ele aparecendo na sua vida. Então você vai ter que ter ação. Ok. Então, o nosso próximo ponto para avaliar o seu potencial é a ação, a qual pode ser impactada então pela timidez. O pensamento você não é impactado necessariamente pela timidez, mas a ação é. E esse é um problema, certo? Pois bem. Então assim, para ter ação, você precisa motivar a ação. Vai ter que motivar a ação. Ou seja, motivar a ação é a tal da motivação. Tá? Motivar a ação. Motivação. Pois bem, então a sua primeira motivação deve ser sua visão e suas próprias metas. Essa tem que ser sua motivação, certo? Você deve monitorar você mesmo. Porém, quando sua visão e suas metas ficarem maiores, você vai precisar se cercar
de pessoas que te motivem. Motivar aqui. Você vai precisar se motivar você mesmo. Você não vai... eu não vou estar aqui te motivando o tempo todo, certo? Então você vai ter que se motivar. E você vai se motivar como? Com a sua visão de futuro. Essa visão me motiva. Isso eu quero. E isso eu quero tanto que isso me motiva. Mas, quando as suas metas ficarem cada vez maiores, você vai precisar de cercar de pessoas que vão te motivar também. Certo? Adivinha qual é esse grupo de pessoas que podem te motivar? É a sua família. Então você vai ter que compartilhar com eles a sua motivação. Para quê? Para eles te lembrarem. E aí, você não vai fazer tal coisa? Você não vai acordar cedo hoje para fazer aquele hobby? Você não vai não sei o quê? A sua família vai te ajudar a te motivar. Então, no primeiro nível, a sua visão vai te motivar. Você está fazendo esse curso para quê? Para você ir além. Então, primeiro momento, a sua visão vai te motivar. Segundo momento, você vai precisar da ajuda da sua família. Pois bem, continuando aqui. O valor de algo reside no seu potencial. Isso é um fato. Então, vamos lá. Você pode não ter percebido, mas nesse exato momento eu estou ajudando a exercitar o quê? Os seus pensamentos. Meu motivo aqui, eu estou aqui falando, não estou fazendo exercício ainda, que é a parte principal. Porque eu estou falando para motivar o quê? Seus pensamentos. Pois a ação depende da sua forma de pensar. O quê? Olha só. Tem as equações, não sei se vocês já viram, que é assim, ó. É uma função de x, tá? Uma função de x. Você coloca um número aqui, 1, e vai aparecer aqui, ó, 1, 1. É uma função de x, tá? Agora, tem algumas funções que são diferentes. Por exemplo, essa aqui, ó, h de x. Você põe um 1 aqui, ó, mas aqui dentro é uma outra função. É assim, ó. O eu é igual ao pensamento vezes ação, certo? Certo. Mas o eu depende do pensamento. Por quê? Porque o eu é o pensamento vezes a ação, mas a ação é uma função do pensamento. Você não vai conseguir tomar determinadas ações sem o pensamento correto, sem os pensamentos que você precisa para tomar as ações. Então o nosso eu, ele é uma função do quê? Pensamento vezes a ação, mas a ação também depende do pensamento, ok? Complexo? Complexo, mas você vai entender até o final do curso, ok? Então vamos lá. Usando o texto bíblico, diz assim, ó, como a serpente fez com que Adão e Eva comessem a fruta proibida. Como é que a serpente fez? Vai lá, Adão, come essa fruta aí, ô Eva, come essa fruta. Como é que ela fez? Bom, vamos lá. Ela apresentou um pensamento, que foi, por exemplo, um tipo de cobiça, certo? Ela apresentou um pensamento, o qual gerou uma ação, que foi comer a fruta, certo? Que, como resultado, mudou o eu de máximo potencial de Adão e de Eva para um eu caído, certo? Isso diz a história bíblica. Então, é um eu degenerado, um eu mortal. Moral da história, tudo gira em volta do pensamento. Por quê? Porque a serpente, como é que ela mudou o eu de Adão e Eva? Como é que ela mudou? Ela colocou um pensamento. E esse pensamento, um tipo de cobiça, gerou uma ação, mas essa ação só foi feita por causa do pensamento. Então, o pensamento está dentro da ação também, tá? Ou seja, o eu de Adão e Eva ficou menor, caiu, porque a serpente apresentou um pensamento, eles encararam aquele pensamento como se fosse deles, e eles colocaram dentro da ação, e eles executaram a ação. E aí, danou-se, certo? A gente está aqui hoje, né? Essa é a história. Mas vamos lá, continuando aqui. Então, assim, qual é o seu potencial? Os seus pensamentos e suas ações vão definir o seu valor. Você vão ter seus pensamentos e suas ações. Então, assim, difícil, impossível ou complicado? Vamos lá. Olha só, tem a opção não farei, eu vou apresentar o exercício na parte 4, você vai falar, isso eu não vou fazer. Você tem essa opção. Ou, não posso fazer, não posso fazer porque onde eu trabalho talvez pegue meio mal, tal. Ou, eu quero fazer, mas não sei se eu vou fazer. Ou, como eu vou fazer uma coisa dessa? Não sei. Ou, tratarei de fazer, você já está mais acima. Ou, eu posso fazer. Ou, eu farei. Tá? Você vai fazer, eu espero que você faça. Eu vou estar entregando para você uma série de pensamentos durante essas primeiras partes 1, 2, 3, para que você consiga executar a parte 4. O meu objetivo é você executar a parte 4 sério, com pensamento sério. Ah, mas isso aí parece piada. Parece, mas você vai fazer, certo? É a parte 4. Pois bem. Então aqui a gente finaliza. Sim, você está nesse curso, o que significa que já deu o primeiro passo. Tá? Já deu o primeiro passo, é bom, positivo. Isso já demonstra que você está comprometido com o seu potencial e a gente vai tentar potencializar
o seu potencial, ok? Essa é a ideia. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Até mais.